Olá, povo lindo! Sejam todos bem-vindos ao nosso canal Português Sem Mimimi. Eu sou a professora Maria de Lourdes, a professora povo lindo de sempre. Hoje nós vamos fazer um vídeo aqui de questões no modelo Fundação Carlos Chagas. Bom, com o assunto pronome relativo. Vamos ver aqui a vinheta da prof e daqui a pouco a gente volta. Bom, nós já fizemos a aula teórica de pronome relativo, já fizemos uma aula de exercício geral, principalmente com modelo com emprego e substituição. Fizemos uma aula voltada pronome relativo com regência no modelo VUNESP e hoje nós vamos fazer uma aula que vai ter tudo. Vai ter emprego, substituição, regência com modelo Fundação Carlos Chagas. Bom, como esse é um assunto de todas as provas e que muita gente tem dificuldade, eu resolvi fazer um pouco a mais de questões para que cada um de vocês possa e pudesse treinar mais e ficar bem afiadinho para qualquer prova de concurso público, ok? Muito bem. Você que está chegando agora, não se esqueça de se inscrever, acionar o sininho para que você seja avisado pelo próprio YouTube toda vez que a prof postar um novo vídeo aqui no canal, ok? Também não esqueça de dar seu joinha, seu like, seu gostei, compartilhar para os seus amigos e no final da aula, deixa um comentário para a prof. Sugestão, alguma dúvida, né? Elogios também, críticas, você pode falar lá nos nossos comentários. Estamos aqui para melhorar cada vez mais e também para ajudar, tá bom? Então, vamos trabalhar? Vamos para a aula? Vamos. Então, aqui na nossa aulinha, né? Como eu falei para vocês, hoje nós estamos com a aula com o modelo Fundação Carlos Chagas, tá vendo? Então, nós vamos falar de pronome relativo com o modelo Fundação Carlos Chagas. Bom, diante do que nós já vimos, lembrando que, claro, Fundação Carlos Chagas vai ser sempre um tipo de questão mais aprofundada em relação ao que nós já vimos, tá bom? Quando se aprende para a Fundação Carlos Chagas, praticamente você está preparado para qualquer outra organizadora, só adaptando aí a linguagem, como, por exemplo, a linguagem do CESP é diferente, a linguagem da prova da UNEB, da Fundação Getúlio Vargas, tem uma linguagem diferente. Mas a prova da Fundação Carlos Chagas é uma prova com nível, de modo geral, bem aprofundado. Então, vamos que vamos. Essa questão fala o seguinte, a expressão grifada acima, então em que, poderá preencher corretamente a lacuna da frase. Veja bem, povo lindo, se eu vou preencher a lacuna, então essa frase aqui em cima não me interessa, a prova só quer que eu pegue como exemplo esse em que aqui. Então, eu preciso ficar analisando? Não, essa frase está certa. A prova só quer que eu encontre uma alternativa que eu consiga preencher com o em que. Acabou. Aí, nesse caso aqui, como nós estamos falando de pronome relativo, né? Vamos supor que não fosse. Então, eu ia dizer, países delimitam áreas nas quais o desenvolvimento humano é restrito. Então, se eu troco o que por qual, eu já sei que isso é um pronome relativo. Olha, se é pronome relativo, povo, você vai pensar sempre o seguinte. Aqui, eu vou... no caso, eu vou colocar o pronome relativo aqui. Então, eu sempre separo... Bom, peraí que não ficou muito bonitinho, não. A prof vai apagar. Aquele lugar que você vai colocar o pronome relativo, ou que, no caso, você vai... Já tem o pronome relativo, você separa aqui com a barra. A barra da prof não está tendo jeito, não. Bom, você separa, e aí você tem que saber o seguinte, o que fica para trás, a única coisa que vai interessar é que eu vou retomar este nome aqui. Porém, se eu for colocar um pronome relativo, vamos supor que eu vou colocar o que aqui, já que tem que ter um que, aí eu preciso saber se vai ter o em, a preposição em. Para saber, você vai procurar sempre o primeiro verbo depois do pronome relativo. Às vezes,
tem um verbo e não é ele que está pedindo. Quem está pedindo é o nome. Aí você olha na sequência. Então, nesse caso, eu coloquei o quê? Aí, ó, você vai perguntar ao primeiro verbo. Primeiro verbo. O meu primeiro verbo, lembrando, povo lindo, se eu tiver uma locução verbal, a locução verbal representa um verbo só, né? Aí, no caso, você pergunta o último verbo, porque a locução representa, né? O nome já é de locução, 2 ou mais verbos, mas só o último que é o significativo, tá bom? Então, aqui, ó, quem apresenta, apresenta algo, apresenta alguma coisa. É um verbo transitivo direto. É claro, povo lindo, eu posso até apresentar alguém, mas não é o caso aqui. Então, na hora que eu digo, foram aceitas as alegações que os conservacionistas, ó, se isso aqui, os conservacionistas, é o sujeito da minha oração, e esse é um verbo transitivo direto, isso quer dizer que nessas orações aqui, ó, ela é o objeto direto, é o complemento, então não tem preposição. Então, aqui nessa frase, que a prof vai arrumar, que a prof não gostou ainda, tá? Vou arrumar aqui. A gente vai ter somente o quê? Eu vou ter aqui somente o quê, ó, tá? Que. Só o quê? Por quê? Porque quem está aqui atrás, no caso, é o objeto... aí ficou melhor, né, povo lindo? É o objeto direto. Então, por isso que não tem preposição. Então, não é essa a resposta. Então, a minha resposta não é essa. Aí, vou para a letra B. A mesma coisa, eu passo um traço aqui para separar. Aqui, eu vou colocar o pronome relativo que. E agora, eu vou ver se o verbo aceita, se o verbo pede a preposição em. E eu vou procurar o primeiro verbo. E o primeiro verbo já está, inclusive, aqui, ó. Se baseavam. Aí, eu vou perguntar. Quem se baseia em algo, em alguma coisa, em alguém. Então, é verbo transitivo indireto. E esse verbo transitivo indireto pediu a preposição em. Se pediu a preposição em, essa preposição, toda vez, fica antes do pronome relativo. Então, ela vai sair daqui, tá vendo? E vai ficar aqui. Vai ficar sempre antes do pronome relativo. Então, nesse caso, povo lindo, eu já encontrei a resposta, porque quem se baseia em, então eu vou dizer em que se baseavam as medidas. Aqui, nesse momento, nós não estamos fazendo análise sintática, né, do pronome relativo. Mas, né, se tivesse, seria as medidas sujeito, se baseia, então o que seria objeto indireto, né? Que está representando aí os estudos. Muito bem, então o que está sempre substituindo o nome anterior, só para a gente lembrar, mas aqui a prova só quer saber se tem a preposição ou não. Então, nesse caso, na letra B, coincidiu que a nossa resposta é correta, porque pediu a preposição em. Bom, mas vamos fazer todos. Eu vou colocar o que aqui, se é pronome relativo, então olha a dica. O que está para trás não nos interessa. O que nos interessa agora? A gente vai procurar o verbo. Ó, se valiam. Muito bem. Quem se vale de algo, de alguma coisa, de alguém. Verbo transitivo indireto. Verbo transitivo indireto. Tá vendo? Aí pediu a preposição de, a preposição de. A prof ainda fala os dois, já viram? Que é para poder falar para todo mundo. De, tudo a mesma coisa. Quem se vale de algo, de algo. Então, povo lindo, esse de, esse de, vem para cá. Então, ficou algumas informações de que se valiam. Então, quer dizer, o que a prova está fazendo aqui está tudo certo. Mas a resposta que a prova pediu foi que combinasse o em que. Aqui não deu, aqui deu de que. Na letra D, aqui você tem a mesma coisa, vou colocar o pronome relativo aqui, ó, que, e vou procurar o primeiro verbo. Então, os conservacionistas se defendiam. Quem se defende? Se defende de algo. Verbo transitivo indireto.
se defende de algo, de alguma coisa, de alguém. Vendo? Pediu também a preposição de, preposição de. Então, aqui vai dar também de que os conservacionistas se defendiam. Tá certo? Maravilha? Maravilha. Observem, a prof está ensinando emprego, substituição, regência de pronome relativo. Não é análise sintática, ok? Não é oração adjetiva, não é pontuação, nada disso. O foco aqui é somente emprego, substituição e regência. Em outro momento, nós vamos ter aula para falar de análise sintática e de pontuação no período composto com pronome relativo. Joinha? Agora, na letra E, aqui eu tenho assim. Já sei que eu vou colocar o que aqui. E aí, povo lindo, eu tenho, ó, constavam do relatório. Aqui, ó, que consta de algo, de alguma coisa, de alguém, ó. Verbo transitivo indireto. Acontece, esse verbo constava, ele pode ser várias coisas. Aqui está dizendo que consta de algo. Nesse caso aqui, povo lindo, o objeto indireto já está aqui, ó. Constava de algo. Se constava de algo, aqui é o objeto indireto, que a preposição está aqui. Como a preposição está aqui, escrita, então ela não vai para cá. Então, isso quer dizer, o que está aqui para trás é o sujeito. Ó. Então, constava, quer dizer, dados constava do relatório apresentado. Então, esse que está substituindo dados aqui, só para você entender, por que não tem preposição? Porque antes de sujeito não tem preposição. Como esse verbo já pediu, é um verbo transitivo indireto, mas o objeto indireto está escrito aqui, então isso quer dizer que preposição eu não vou ter aqui, já que isso aqui vai ter função, né? Esse que vai ter função de sujeito, embora a gente não esteja estudando isso, só para você entender. Por que nesse momento agora não tem o de? Porque o do relatório já está aqui. Constava de algo e o de já está aqui, tá vendo? De mais o, mais o. Como já está aqui objeto indireto, então isso quer dizer que dados aqui, o que está substituindo, que tem função de sujeito, né? Então, aqui é o nome. Esse nome foi substituído pelo que? Então, seria dados constava do relatório apresentado. Joinha? Então, tá aí uma questão, nossa primeira análise da questão da Fundação Carlos Chagas, e a prova só queria que você encontrasse uma lacuna que também fosse preenchida por em que, e encontramos na letra B, quem se baseia, o que se baseia em algo, em alguma coisa, em alguém. Então, é isso que faz. Chama atenção sempre o quê? Procurar sempre o primeiro verbo e fazer a análise e ver se pede preposição ou se não pede, tá bom? Se o que estiver substituindo o sujeito, aí nunca vai ter preposição. Joinha? Vamos que vamos? Vamos. Vamos para a próxima questão. Bom, a nossa próxima questão, a prova pede o seguinte, está correto o emprego. Então, o emprego correto do elemento sublinhado na frase. Então, quando a gente fala que o emprego está correto, pode ser o erro do emprego do pronome relativo propriamente dito, como pode ser o emprego da preposição também. A gente tem que analisar tudo, né? Então, muito bem. Aí, povo lindo, aqui na letra A, a gente já olha assim uma coisa bem interessante. Não, eu vou dar uma dica primeiro para vocês. Se falou de emprego e tem na sua questão cujo, primeira coisa que você faz é observar se depois do cujo tem verbo. Porque se tiver um verbo depois do cujo, você já sabe que essa questão já vai estar errada. Por quê, povo lindo? Quando a gente fala de cujo, só para a gente lembrar, cujo, se você for empregar cujo, cuja, cujos e cujas, você já sabe que tem que ter nome antes e nome depois, né? Então, eu tenho que ter aqui nome, ó, nome, mais nome. O que acontece se eu tiver cujo mais verbo? Acontece, povo lindo, se a gente tiver cujo mais verbo, já está errado. Então, ó, sem medo de ser feliz. Na letra B, não está aqui se lançaram, já está errado. Porque depois de cujo não tem verbo. Tá vendo? Pronto. O que mais? Olha outro cujo aqui, ó. Em cujas, podemos. Tá vendo aqui verbo?
já está errado. Então, não perca tempo, você estando na prova. Então, se eu tenho um verbo aqui, ó, depois de cujo, é o nome, depois é que vem o verbo. Se está diretamente o verbo, ó, não pode ser cujo. Então, assim, partindo do ponto que você está na prova e não vai ficar perdendo tempo, você já eliminaria esses dois de cara aqui. Você já sabe que está errado. Aí, você, estando na prova e já ter feito a aula de crase, você vai perceber que esta crase diante de um que, só se a gente tiver em um caso particular que aqui no meio subentenda aquela que, né? Agora, o que a gente está vendo aqui, ó, é que o verbo que está depois do que é o verbo referir. Se refere ao autor. Então, o autor se refere a algo. Então, aqui é o sujeito. Quem se refere a algo, a alguma coisa, a alguém, verbo transitivo indireto. Pediu a preposição a. Tá vendo, povo lindo? Pediu a preposição a, realmente essa preposição vem para cá. Aí tá certo. Então, os debates são relacionados a que se refere o autor. Então, o autor se refere, né, aos debates, tal. Acontece que aqui colocou uma crase. Como que eu vou ter uma crase se eu não tenho um artigo diante de um que? Tá vendo onde já está o erro? Então, aqui, corrigindo, vai ser somente a que. Somente a que. Então, já está errado. Então, quando você encontrar uma crase diante de um que, aqui para o nosso canal a gente não gravou ainda a aula de crase, mas logo. Para ter uma crase diante de de a que, só se tiver subentendida aquela que. Mas aqui não tem. É subentendido, então já está errado. Então, já eliminamos 3. Isso você na prova, para não perder tempo aí com questões à toa. Aí, das 2 que sobraram, tá vendo? Das 2 que sobraram, você vai observar o seguinte, ó. Vamos por ordem, né? Aí você sabe que sempre você separa aqui, porque aqui a gente já eliminou praticamente. Com que frequentemente nos importamos. Então, povo lindo, ó, nos importamos, ó. Quem se importa com algo, com alguma coisa. Ó, aqui é sujeito oculto nós. Quem se importa com algo, com alguma coisa. Verbo transitivo indireto. Esse verbo transitivo indireto pediu a preposição com. Porque nós nos importamos com algo, com alguma coisa, com alguém, certo? Essa preposição do verbo veio para cá. Então, na hora que eu digo o tempo com que frequentemente nos importamos, isso quer dizer o quê? Está correta a questão, né? Olha o com aqui, a preposição, né? Deixa eu colocar assim, ó. Só para a gente lembrar que isso aqui é a nossa linda PrEP, ó. Então, aqui é a preposição que o verbo pediu, então ela fica sempre antes. Então, aqui está a preposição, né? Aqui é a nossa linda PrEP. Preposição exigida pelo pronome, quer dizer, exigida não, pelo verbo, ela fica sempre antes do pronome. Olha, povo lindo, escrevi o R antes do P, mas tô danada. Mas também acabei de dar uma aula e vim gravar. Então, como é que tá o cérebro? Serelepe, né? Já tá agitado. Pronome relativo. Pronome relativo. Muito bem? Então, eu tenho o pronome relativo. Encontro o primeiro verbo depois do pronome relativo. Primeiro verbo. Lembrando que, às vezes, é o nome. Mas você procura o verbo, aí o nome que vai pedir. Você vai ver. Se não for o verbo, é o nome. Primeiro verbo, pediu a preposição, essa preposição ficou aqui. Então, a resposta correta já está aqui na letra C. Agora, povo lindo, o que está errado na letra E? Na letra E. Então, se eu disser aqui, eu já sei que eu vou separar aqui. Para usar onde, que é um pronome relativo, a gente já sabe que onde só se usa para lugar. Só lugar. Substitui o nome de lugar, faz referência a lugar. Não é isso? Muito bem. Aí, povo lindo, quando eu disse os museus e os monumentos são instituições, museus, está tudo se referindo a lugar, não é isso? Então, o emprego do onde
do pronome relativo onde está correto. Se essa alternativa está errada, já que a gente já encontrou a resposta certa, é porque o erro aqui é de regência. Então, você vai procurar o primeiro verbo. Então, algum aprendizado da história sempre se dá. Ó. Observe, quando eu disse sempre se dá em algum lugar. Tá vendo aí onde está? Então, se algum aprendizado da história sempre acontece, tá vendo? Esse se dá no sentido de acontecer. Sempre acontece em algum lugar. Sempre se dá em algum lugar. Já que onde é para lugar. Então, aqui, esse sempre se dá, ele está no sentido como acontece. Ele está no sentido de verbo intransitivo, de acontecer. Então, aqui é um verbo intransitivo que pede, né? Em algum lugar. Em algum lugar. Até porque o onde está usando para lugar. Então, o museu, as instituições, né? Se algum aprendizado da história sempre acontece em algum lugar, sempre se dá em algum lugar. Então, o erro aqui, povo, da questão, é porque a gente colocou este a. E aí a gente já sabe que quando o verbo pede a preposição em, fica só onde. O onde fica subentendido, mas a gente não escreve. Então, esse é o erro, é a presença do a. Então, observe, já tínhamos eliminado a de, porque estava aí cujo. No lugar de, para colocar cujo, tem que ter nome e nome. Então, quando eu digo, há no passado muitas lições históricas em cuja podemos aprender? Não, né? Quem aprende algo, aprende alguma coisa, verbo, transitivo direto, não pede preposição. Então, eu posso dizer que há no passado muitas lições históricas, também não pediu esse em, tá vendo? Porque quem aprende algo. Então, que sai o em, sai, né? Se há no passado muitas lições históricas, podemos aprender muitas lições históricas, né? Então, aqui vai ser somente que podemos aprender. Então, há no passado muitas lições históricas que podemos aprender. Então, podemos, sujeito oculto nós podemos aprender muitas histórias. Então, o que está se relacionando a lições, né? Muitas lições históricas. Então, esse que está substituindo. Então, o erro aqui, foram dois erros. Primeiro, que tinha a conjunção, preposição em, e o cujo só serve para posse. Corrigindo aqui esse que a gente eliminou, é claro, povo lindo, eu quero que você saiba que lá no dia da prova, isso não é para você ter dúvida, não. Aqui a prova está explicando tudo que nós estamos fazendo aí, uma aula, né? Muito bem. Aqui na letra B, as casas dos nobres, né? De cuja se lançaram. Então, já está errado, porque se eu tenho um verbo, né? Não posso. Então, é o seguinte. Então, as casas dos nobres, né? Se lançaram. Os revoltosos se lançaram, né? Ou quem se lança, sei lá, em algum lugar. Porque os revoltosos aqui, ó, tá vendo, ó? As casas dos nobres, se eu fechar isso aqui, dos nobres, foram saqueadas. As casas. Aí, se eu disser as casas dos nobres, as casas, eu posso usar que, qual, e posso até usar onde, né? Porque é lugar. Então, povo lindo, as casas se lançaram. Se lança em algum lugar, né? Então, aqui pediu a preposição. Então, se eu disser as casas dos nobres, onde os revoltosos se lançaram, as casas dos nobres em que os revoltosos se lançaram, as casas dos nobres nos quais, né, os revoltosos se lançaram. Então, aqui, ó, pode ser onde, que é lugar, né? Pode ser em que. Isso eu estou mostrando para você corrigindo, mas na prova isso já é coisa certa, não é para ter dúvida. E aqui eu ainda posso colocar as casas femininas em mais as,
vamos ver aqui, nas quais. Nas quais. Então, ó, as casas dos nobres nas quais se lançaram os revoltosos. Ou seja, os revoltosos se lançaram nas casas dos nobres. Onde, a mesma coisa que quando tem o em, não aparece o em ou em que. Tá vendo? Então, aí fazendo a correção para vocês, tá bom? Então, é uma questão muito bonita que envolveu a regência, envolveu o emprego, porque o cujo não combina com outros, e ainda a substituição. Mostrei para vocês a possibilidade de vários pronomes relativos no mesmo lugar, né? Então, muito bem. Então, resposta correta, letra C. Vamos para a próxima questão. A próxima questão, a prova diz assim, está correto o emprego. Então, também continua sendo Fundação Carlos Chagas, agora TRT. Também o emprego da expressão sublinhada na frase. Bom, então está correta a expressão sublinhada. A expressão sublinhada, povo lindo, a gente tem aqui da qual, a gente tem no qual, que, os, de que e na qual. Bom, então uma questão dessa, também, você olha se tem cujo não tem, tá vendo? A gente não tem cujo em lugar nenhum. Então, a gente separa aqui, ó, passa uma barra para separar e procura o primeiro verbo. Se não for o primeiro verbo que vai pedir, vai ser o nome. Então, aqui, ó, uma questão, é feminino, esse da qual tá aqui buscando, tá ok, que é feminino. Agora, aqui é o verbo, né? Verbo haver, verbo haver é verbo transitivo direto, né? No sentido de existir, ele é impessoal, verbo transitivo direto, algo, consenso, objeto direto. Muito bem. Aí, povo lindo, nesse caso aqui, o verbo haver não está pedindo nada em relação ao pronome relativo. Quem está pedindo é consenso. Consenso é um nome. Vendo? Aí, quando é nome, então você está dizendo aqui, ó, que o que há consenso em algo, em alguma coisa. Então, consenso em algo. Tá vendo? Em algo. Pediu a preposição em. Essa preposição em vai ficar aqui antes do pronome relativo, não é? Vamos lembrar disso? Então, pode ser que seja o nome que peça, assim como pode ser também, assim como é um verbo, que é o modo geral, mas pode ser também o nome. Então, quem vai pedir a preposição aqui? O nome, só que aqui está a preposição em. E aqui na minha questão está a preposição de, a preposição de. Então, está errado. Qual é o correto aqui? Aqui vai ser na. Na qual. Então, ó, a redução da maioridade penal é uma questão na qual não há consenso, ou seja, não há consenso na questão, né, da redução da maioridade penal. Joinha? Então, por isso, essa resposta aqui não é a correta, porque a análise não é essa. Vamos para a letra B. Na letra B, a gente vai colocar também sempre a barra antes do pronome relativo, ó, separar. O que está para trás? Para fazer essa análise não nos interessa, né? Quando eu digo no qual, eu estou falando potencial, está retomando potencial. Então, o potencial dos jovens, no qual. Então, esse no qual está se referindo a potencial, masculino e singular. Aí, prof, se estivesse referindo aos jovens, aí poderia ser também. É a frase que vai dizer. Se eu estou me referindo ao jovem, eu estou me referindo a potencial. Mas como já está masculino e singular, vão partir do ponto que seja. Então, o potencial dos jovens, no qual tantos confiam, né? Quem confia, confia em algo, em alguma coisa, em alguém. Verbo transitivo indireto. Esse verbo transitivo indireto, confia em, pediu a preposição em. O que a gente já sabe sobre a preposição em? A gente já sabe, não só sobre a preposição em, mas toda vez que um verbo que está depois do pronome relativo pede uma preposição, esta preposição vai ficar antes deste pronome relativo. Então, aqui, a preposição em mais o
de o qual, que é o masculino concordando com o potencial. Então, tantos confiam no potencial dos jovens. Então, em mais o no, então, resposta correta. Letra B, ela já está correta, porque a regência está certa. A regência está correta. A concordância está correta. O pronome relativo correto. Então, só alegria. Agora, povo lindo, vamos ver o que está errado aqui na letra C? Aqui, você passou aqui. Aqui você tem, ó, a violência praticada por menores é uma matéria que os aspectos... Não está estranho que os aspectos são controversos? Não sei para vocês, para mim está estranho. É uma matéria que os aspectos... Olha, aí você vai fazer o seguinte, quando você estiver lendo e perceber assim estranho, você faz o seguinte. Quando não tiver logo um nome aqui, ó, você já vê. Uma matéria... o que pertence à matéria aqui? Não são os aspectos? Aspectos da matéria. Tá vendo aqui? Os aspectos da matéria são controversos. Tá vendo aqui? Então, aqui eu tenho um nome. Eu tenho um nome. Aqui eu tenho outro nome. Nome, nome. Toda vez que eu tenho nome, nome, eu vou olhar se tem posse. Vê se dá para dizer, povo lindo, aspectos da matéria. Dá, não dá? Então, isso aqui deu noção de posse. De posse, tá vendo? Se deu noção de posse, no lugar do que, tem que entrar cujo. Aí a gente aprendeu que depois de um cujo, não existe depois de um cujo artigo, nem antes nem depois. Então, esse osso também vai sair aqui. Então, como vai ficar corrigindo esta questão? Essa questão vai ficar assim, ó. A violência praticada por menor é uma matéria cujos, que aí o cujo concorda com o nome da frente, ó. Cujos aspectos são controversos. Tá vendo que coisa linda? Então, tem que prestar atenção. Falou emprego, de modo geral, é o emprego do pronome relativo, mas pode ser também o emprego da preposição. No caso aqui, ó, nessa aqui de cima, era o emprego da preposição. Tá vendo? Na letra A, letra B tá correto. E na letra C, o erro aqui é o emprego do pronome relativo, que aqui tem noção de posse e a gente colocou um que. Então, se é noção de posse, onde você coloca posse, não combina os outros. Onde você combina os outros, não combina posse, que é o cujo, ok? Tudo bem. Letra D de dado. Bom, como nós já encontramos a resposta correta, a gente já sabe que essa aqui está errada, né? Então, ó, de que os jovens estão sujeitos. Aí, quando você procura o primeiro verbo, estão é verbo de ligação, não pede preposição, né? Aí você procura o nome que está depois do verbo de ligação. Então, o que está sujeito a algo, né? Então, aqui é o nome. É o nome. E esse nome que está pedindo. Então, eu vou dizer que é sujeito. Sujeitos a algo. Então, povo lindo, aqui, sujeito a algo, alguma coisa, alguém. Aqui pediu a preposição a, tá vendo? Se pediu a preposição a, já sei que esse dia, esse de aqui tá errado. Então, vai ser o correto a que. Então, o Estatuto da Criança e do Adolescente determinam as sanções a que os jovens estão sujeitos, tá? Então, sempre lembrando, procura o verbo, mas aqui é um verbo de ligação, que geralmente não pede preposição, né? De modo geral não pede. Se fosse um verbo intransitivo, até pede, né? Aí o adjuntivo de lugar, mas o de ligação geralmente não. Aí você vai olhar que é o nome que está depois. Aqui, se a gente fosse analisar, povo lindo, quando ao fazer análise sintática, quando o nome pede um complemento obrigatório com preposição, se chama complemento nominal. Mas não vem o caso agora. Bom, então por isso que essa questão está errada. Vamos ver aqui na letra E. Ó, fez aqui, muitos se valem, né? Muitos se valem. Quem se vale de algo, de alguma coisa, de alguém, né? Se vale de algo.
Se vale da ajuda do governo, se vale da proteção da polícia, se vale da ajuda da família. Então, essa preposição de, essa preposição de, ela vem para cá. Fica antes do pronome relativo. Acontece que aqui está no, né, povo lindo? Então, corrigindo essa questão, como fica? Então, aqui fica do. Ó, povo lindo, é o seguinte. Eu sei que muitas vezes tem aluno que quer que o professor faça rápido e responda muito. Acontece assim, que aqui no meu canal é para a gente aprender, verdadeiramente. E se é para a gente aprender, eu gosto de dizer porque está certo, porque está errado. E sem pressa, sem correria, tá? Então, em vez de fazer 20 questões rápido, eu prefiro fazer menos, mas te dizer como que é, porque depois você vai sozinho, tá? Então, no nosso canal, dificilmente nós vamos fazer essa questão nessa correria. A correria é você, tá bem? Você vai lá na sua prova e você faz isso. Aqui, a prof mostra passo a passo, para você voltar à aula, para você aplicar em outras questões, ver o que está certo, o que está errado, corrigindo tudo. Então, por isso que a prof demora um pouquinho mais, tá bom? Então, vamos que vamos. Vamos, nós vamos fazer 7 questões. Nós fizemos 3, vamos para a questão de número 4. Tá? Questão de número 4, e são 7 questões. Então, daqui a pouco a gente termina, né? Então, vamos lá. Fundação Carlos Chagas também, já que hoje é tudo Fundação Carlos Chagas. Então, a nossa questão de número 4 diz o seguinte. Preencha corretamente a lacuna 1. Então, é isso aqui, ó. Essa é a lacuna aqui, ó. Da frase, o que se encontra em. O que preenche aqui? Então, quando eu digo quais, né? Onde, quais, isso aqui tudo, pronome relativo. Então, o que ela está dizendo? Ou vai ter onde, ou vai ter quais. Lembrando, para ser onde, tem que ser nome de lugar. Se não for nome de lugar, vai ser quais. Aí você fala, prof, mas tem tantos quais. Aí você vai ver o seguinte, você vai ver se o verbo se pede preposição, ou se é um sujeito, se for sujeito não tem. Então, vamos analisar? Vamos. Então, eu já sei que eu vou passar uma barra aqui, ó. Porque eu vou fazer minha análise, o meu pronome relativo, que será um desses, vai entrar aqui. Então, ó, deveriam ceder, né? Deveriam ceder, né? Aqui, povo lindo, eu tenho um verbo, deveriam ceder lugar a alguma coisa. Então, você pode ver que isso aqui, ó, tá completinho, ó. Quem cede algo a algo. Então, isso aqui tá tudo certo. Mas quem que deveria ceder lugar a edificações mais arrojadas? Tá vendo agora? Então, não tem verbo precisão de complemento. O que tem nessa frase é precisão de sujeito, né? Quem que deveriam ceder lugar a edificações? O nome vai estar atrás, não vai? Então, eu vou dizer, ó. Não raro, o homem moderno considera construções antigas como bens ultrapassados. Como bem ultrapassados, né? Aí, o seguinte, essas construções antigas deveriam ceder lugar a edificações mais arrojadas. Então, observe, ó. Construções antigas deveriam, né, ceder lugar a edificações mais arrojadas. Aí eu pergunto, uma construção antiga é um lugar ou é uma coisa, é um algo? Não é lugar, né, povo lindo? Não é lugar. Então, nesse caso aqui, construções antigas é o sujeito dessa oração. Então, está faltando o sujeito. Aqui eu vou ter que colocar, ó, o que eu colocar aqui vai ser sujeito. Não vai ser por junta adverbial de lugar. Aqui é o verbo auxiliar, né? Aqui é o verbo auxiliar, que está fazendo a concordância com o meu sujeito, que é plural, deveriam. Meu sujeito aqui atrás, então eu tenho que usar um pronome para substituir. Quem cede? Cede algo, alguma coisa, a algo, alguma coisa. Então, ceder, né, lugar a algo. Então, aqui como fosse assim, ó. Ceder lugar, aqui, verbo, transitivo, direto e indireto.
Qual foi o algo cedido? Lugar, objeto direto. Há algo, objeto indireto. Há edificações, mais arrojadas. Olha, se o meu verbo está aqui, meus objetos estão aqui. Quem que está faltando nessa oração? O sujeito. Então, eu já sei que meu nome de trás, meu pronome relativo de trás, não vai ter preposição, porque sujeito não tem preposição. Então, eu já tinha eliminado onde, porque não está dando noção de lugar, é sujeito. Aí, eu tenho só quais. Aqui também sai. Dos que sobraram, esse vai sair porque tem um de, esse tem um no. E o verbo que pediu está aqui para frente, então o sujeito não tem preposição. Então, por isso, letra D. Os quais, esse os faz parte, né? O homem moderno considera construções antigas bem mais ultrapassados, como bens ultrapassados. Aí, no caso, como eu tenho o masculino, foi o único que sobrou, aí eu vou perceber que a prova fez a concordância com aquilo que ele comparou, tá vendo? Construções antigas como, olha aí, bens ultrapassados. Então, os quais, ou seja, esses bens ultrapassados, vendo? Nome. Então, a gente sabe que, pelo contexto, construções é a mesma coisa de bens ultrapassados. Mas eu sei que ele está concordando direto com bens ultrapassados, porque eu digo os bens ultrapassados. Se eu estivesse falando construções, ia ficar as quais, tá certo? Então, muitas vezes, a gente vai perceber com quem que ele está realmente concordando diretamente, quando a gente percebe a concordância aí com o qual, né? Se fosse que, aí poderia ser um ou outro. Então, os quais, então, bens ultrapassados, ó, bens ultrapassados, que representam construções, deveriam ceder lugar a edificações mais arrojadas. Então, se está ultrapassados, mais arrojadas. Então, por isso, a questão 4 é a letra D. Só que é o seguinte, embora é uma questão aparentemente mais simples, mas toda vez que o pronome relativo tem o sujeito, retoma o sujeito, você tem que ter sempre mais atenção. Por quê? Porque quando você faz análise, você vai ver que não está faltando nada para cá. Então, é sempre você vai olhar o que está faltando para cá é o sujeito. Como as provas preferem a questão do sujeito ou para análise sintática ou para fazer concordância, quando é emprego de pronome relativo, ela não usa muito. Então, quando ela coloca, se o aluno não se preparou para isso, ele vai sempre procurar a preposição. Mas, se for o sujeito que ficou aqui atrás, isso quer dizer que não tem preposição nunca, tá bom? Então, por isso, a resposta correta é a letra D de dado. Bom? É a letra D de dado. Muito bem. Então, vamos agora para a questão de número 5. A questão de número 5 é uma questão que vai falar do emprego do cujo, né? Do cujo. Então, a expressão de cujo preenche corretamente a lacuna da frase. Então, povo lindo, aqui eu parto por dois caminhos. Eu parto do caminho que pode ser que nesse espaço aqui não combine a palavra cujo. Pode ser que seja cuja. Pode ser que não seja nem cujo, nem cujas. Que seja o quê, qual, quem. Tá? E pode ser também que não aceite a preposição. Então, você vai pensar que isso aqui é a preposição, que pode estar errado, né? É a preposição, essa preposição pode estar errada. E isso aqui é o pronome relativo. Então, a prova quer que eu encaixe essa expressão e que tenha o de, a preposição, né? O de e tenha o cujo. Então, vamos ver? Muito bem. Primeira coisa, se depois não tiver um nome, você já sabe que não combina cujo. Aqui sucesso é nome. Aqui já não é, ó. Muito se fala. Tá vendo? Aí já não é considerado. Não dá para dizer muito do código. Então, essa aqui você já está vendo que já está errado, que cujo aqui não vai combinar. Aqui, no mínimo, eu vou dizer o que. Vamos colocar um que aqui, ó. Que muito se fala. O que muito, aí é um pronome, né? É indefinido. E esse pronome indefinido não está dando noção de posse. As novidades do novo Código Civil, né? Muito se fala. Aí, se está ligado ao verbo, vai ser um advérbio, mas não é considerado posse. Então, mas eu posso perguntar, depois eu volto na outra.
Muito se fala de algo, de alguma coisa, de alguém, tá vendo? Aí eu posso ter verbo transitivo indireto aqui, muito fala de algo, de alguém, pedir a preposição de, mais o meu pronome relativo aqui não combina o cujo. Então, de que muito se fala. Ai, pronto, por que não pode ser de cujo muito se fala? Porque eu não tenho noção de posse. As novidades do novo Código Civil, de cujo muito se fala. Então, muito não pertence a código, é uma intensidade, que às vezes é pronome definido e às vezes é advérbio de intensidade. Então, nesse caso aqui, tem até o de, mas não tem. Agora, os outros têm sucesso, pode ser, eu tenho outro sucesso, aqui tem esforço, aqui tem valor. Então, esses outros aí, tá mais, assim, propício a combinar o cujo. Então, vamos ver? Primeiro, a gente faz o teste, ó. É um processo de luta, cujo sucesso, ó, sucesso da luta, tá vendo? Pode ser sucesso da luta, sucesso do processo, então combina. Esse aqui, tanto pode ser sucesso das feministas, sucesso das lutas, que é o núcleo aqui, das lutas, também tem posse. Aqui, esforço, a grande tarefa do legislador, pode ser esforço do legislador, esforço da tarefa, tanto faz. Aqui, valor nenhum, valor das práticas sociais, cujo valor das práticas sociais. Então, tudo deu noção de posse aqui. Aí, agora, eu já sei que combina cujo em tudo. Então, aqui eu já vi noção de posse. Então, eu vou dizer cujo sucesso. Aqui, povo lindo, eu concordei com sucesso, cujo, fiz a concordância. Aqui também, cujo sucesso, concordei com sucesso, né? Na letra D, esforço, também, cujo esforço. Então, aqui, ó, não teve nenhum erro de concordância, em termos, já que ele falou cujo, tudo combina. Valor, masculino também, cujo valor. Olha, combinou cujo em tudo. Quem vai definir a questão agora? Quem vai definir essa questão 5 vai ser o nome ou verbo que estará depois do pronome relativo cujo. Então, é o seguinte, ó, aqui vai ser se empenha. Muitas se empenham, tá? Quem se empenha em algo, em alguma coisa, né? Você se empenha nos estudos de português, de matemática, de história, de direito. Se empenha em algo, ou pode ser até por algo, né? Então, se empenha em. Então, esse em sai daqui e vem para cá, né? Em. Deixa eu trocar a cor, né, povo lindo? Senão vai ficar muito grudado aqui. Não vai dar muito certo. Então, vamos colocar aqui vermelho mesmo, né? Então, aqui, ó. É um processo de luta vou colocar meio assim, ó, porque o espaço está pequeno. Em cujo sucesso muito se empenha. Na letra B, a gente já viu que foi o de que. Agora, a letra C, as lutas feministas, cujo sucesso ninguém mais duvida. Povo lindo, quem duvida de algo, duvida de alguma coisa, de alguém. Verbo transitivo indireto. Moral da história, povo lindo. Nossa, acho que começou uma obra aqui, mas tudo bem. Duvida de algo. Ó, pediu a preposição de. Então, vem para cá, não vem? Vem, ó. E aí, encontramos a resposta. As lutas feministas de cujo sucesso ninguém mais duvida. Quem duvida, duvida de algo, de alguma coisa. Resposta correta, letra C, ok? Muito bem. Já que nós encontramos a resposta correta, por que não está certa a letra D? Devemos reconhecer. Olha, uma locução verbal. Quando eu tenho uma locução verbal, eu vou perguntar sempre o último verbo. Quem reconhece, reconhece algo, reconhece alguma coisa. Verbo transitivo direto. Se o verbo é transitivo direto, povo lindo, aqui atrás está o objeto direto, então não pede nada. Então, aqui, a grande tarefa do legislador, cujo esforço. Então, aqui, ó, não pede nada. Então, lembrando que essas questões, que eu estou aqui fazendo a análise toda, mas ela não pediu, ela aceita o cujo, mas não aceitou o de cujo. E a letra E,
cujo valor não deveria se sobrepor. Aqui também eu tenho uma locução verbal. Deveria se sobrepor. Aí eu pergunto o último verbo. Quem se sobrepõe a algo, a alguma coisa, a alguém. Pediu a preposição a. Muito bem, povo lindo. Se pediu a preposição a, essa preposição sai daqui e vem para o lugar de sempre. Então, vai ficar a, cujo valor, né? A cujo valor nenhum outro deveria se sobrepor. Então, é uma questão muito boa, principalmente porque aqui a gente encontrou a locução, tá? Locução verbal. Bom, povo lindo, eu espero que esse barulho aí parece que é uma furadeira, né? Que eu tô gravando no sábado de manhã, mas eu acho que não está atrapalhando. Então, vamos que vamos. Também estamos terminando, né? Estamos na 5ª questão, nós vamos fazer até a 7, nós temos mais 2 questões. Perfeito e lindo, gostamos, entendemos que cuja é posse, se for posse tem que ter nome e nome, aí depois eu vou ver a regência. A regência é sempre o primeiro verbo, lembrando, se for a locução verbal, representa uma coisa só, é sempre o último verbo da locução. Tanto é que se você olhar aqui, por exemplo, ó, essa aqui na letra E, como aqui na letra D, você pode ver que depois tem um verbo, ó. Então, por isso que quando eu digo que é o primeiro verbo, se for locução, isso aqui é considerado um verbo. Por quê? Porque eu tenho 2, mas eu tenho só sentido, né? Um só sentido aqui, ó. Aqui eu tenho 2 verbos, mas eu tenho um só sentido. Então, isso aqui é uma locução. Locução. Aqui é uma locução verbal, né? E locução verbal, a gente pergunta, o verbo significativo é sempre o último. Perfeito e lindo? Vamos que vamos? Gabaritar qualquer prova daqui para frente? Ai, prof, mas é a Fundação Carlos Chagas que você está fazendo. Não interessa, povo lindo. Diante desse ensinamento que você está vendo aqui, você consegue fazer qualquer prova. Prova do CESP, UNEB, Fundação Getúlio Vargas, IBFC, VUNESP, qualquer uma que você imaginar, você vai conseguir ir bem. Por quê? Porque aqui já tem tudo que se precisa. Inclusive com grau de complexidade, de análise de frase e tudo. Então, vamos que vamos para a questão de número 6, a nossa penúltima questão. Segura aí, povo lindo, tá terminando. Então, é o seguinte, o segmento trata-se de uma questão, está corretamente completada em. Então, eu tenho esse segmento aqui, esta frase, e nessa frase, nós vamos completar, tá vendo? Algo vai entrar a partir daqui. Algo vai entrar aqui, ó. E o que vai entrar aqui? Vai entrar uma alternativa dessa, com esse restante da frase toda. E nesse caso, logo na sequência, você tem cujo. Cujo, aonde, com a qual e pela qual. Bom, independente da análise, eu já sei que eu vou encaixar uma frase que começa com pronome relativo. Então, esse pronome relativo vai retomar uma questão aqui, que é o nome anterior, de alguma forma. Se for noção de posse, eu vou poder usar cujo, não posso? Mas aí, povo lindo, a letra A já fica errada. Por quê? Porque não exige cujo o. Tá vendo aqui? Então, essa questão já está fora. Se for uma noção de posse, pode ser cujo, claro. Até porque está aqui, cujo princípio, a concordância está certa. Mas nesse caso aqui não existe cujo o, não é? Então, se tiver que estar correto, vai ser a letra B. Mas vamos deixar aí. Povo lindo, para se colocar a palavra onde, o meu nome anterior tem que ser lugar. Uma questão é um lugar? Não, uma questão é uma coisa. Então, já está fora. Por quê? Porque não é noção de lugar. Aí, depois, eu tenho com a qual e pela qual. Com a qual e pela qual, quer dizer, se for pedir a preposição com ou pedir a preposição pela, tá? Aí eu tenho que primeiro agora definir. Se for noção de posse, a letra B já é a correta. Se não for noção de posse, a letra B já está errada, e aí eu tenho que analisar se quem pediu a preposição foi o com ou foi o qual, tá bom? Mas vamos logo ver se tem noção de posse? Vamos, ó. Trata-se de uma questão cujo princípio
é o respeito ao indivíduo. Povo lindo, eu posso dizer princípio da questão? Posso, né? Então, eu digo, ó, princípio da questão. Vamos pensar aqui? Princípio da questão. Não está retomando aqui? Cujo princípio. Ó, povo lindo, então aqui eu tenho noção de posse. Não é isso? Então, eu tenho aqui, ó, posse. Posse. Se eu tenho posse, eu tenho que dizer, trata-se de uma questão cujo princípio. Ó, mas só sobrou essa daqui. Não tem nem outro. Então, eu nem preciso ver se tem regência, né? Ó, cujo princípio é verbo de ligação, respeito ao indivíduo. Então, a letra B já está certa, porque é posse. Logo, como é posse, não pode ser qual, não pode ser qual, né? Lugar não era. E aí, por isso, tudo eliminado aqui, só vendo as nossas possibilidades. Não tem ninguém pedindo preposição nenhuma e também é posse, por isso, tudo eliminado. Ficou até sem graça, né, povo lindo? Então, a resposta, letra B de bola. Muito bem, agora nós vamos fazer, com a mesma alegria, com o mesmo contentamento, né? A última questão desse nosso vídeo, do vídeo de hoje. Maravilha? Maravilha. Então, vamos lá. Questão de número 7. Também tudo Fundação Carlos Chagas, né, povo lindo? Está plenamente adequado o emprego de ambos os elementos grifados, sublinhados. Então, para a resposta correta da nossa questão aqui, povo lindo, tem que estar correto os dois. Então, pode ser que um esteja correto e outro não. Uma questão desse tipo é bom, porque se você já sabe de certeza que um está errado, você já elimina a questão toda. Então, vamos imaginar que nós estivéssemos na prova. E como eu estou vendo muita crase aqui, né? E a prova não disse o que era. Primeira coisa, há uma crase diante de um verbo, povo lindo? Não. Né? Diante de verbo não tem crase. Então, aqui já está errado, né? Porque eu não tenho essa crase aqui, não. Aí você fala, questão errada? Lógico, se um já está errado, tem que estar certo os dois. Mas de qualquer forma, mas volta e meia, fica atento. Fica atento a algo, a alguma coisa. Então, esse nome atento aqui, nome, pediu a preposição. Se pediu a preposição atento a algo. A prof hoje está escrevendo ruim, porque eu amassei meu dedo um pouquinho. Fui fechar a porta do carro, fechei junto com o dedo ontem à noite, acredita? Mas eu estou conseguindo, só que a letra não está ficando muito bonita, eu estou com a mão assim um pouco sem firmeza, certo? Já não fica muito bonita com essa canetinha aqui, né, povo lindo? Essa canetinha digital que a prof ainda escreve com o próprio mouse. Aí, deixa eu apagar aqui, ficou muito feio. Vamos tentar fazer mais bonitinho, que afinal de contas, nós não estamos aqui tirando o pai de ninguém da forca, né? Então, ó, atento é um nome. Vamos lá com calma. Estamos já na última questão. Nome. Olha aí. É o nome. Então, quem está atento a algo. A algo. A algo, a alguma coisa, a alguém. Pediu a preposição a. Não pediu, povo lindo? Pediu. Histórias. Eu digo as histórias? Digo. Então, se eu digo a mais as, então isso aqui está certo. O que está errado é a primeira crase. Não é isso? Perfeito e lindo? Perfeito e lindo. Agora, aqui nessa letra B, ó, independente de qualquer coisa, você viu cujo? Dá uma olhada, povo lindo. Se, nesse caso aqui que tem cujo, tá vendo? Ó, tem cujo aqui, ó. Vamos ver aqui. Olha o que eu tenho aqui depois. Verbo. Existe cujo com verbo? Não, né? Então, vamos supor, eu estou na prova, já sei que essa questão está errada. Vocês concordam comigo? Ai, prof, por que está errada essa questão? Porque, povo lindo, eu tenho um cujo, depois tem um verbo. Não posso. Eu tenho que ter cujo e depois ter nome. Aí o verbo vem depois. Se eu já tenho um verbo aqui, ó. Tá vendo? Se eu já tenho um verbo aqui, então eu já sei que
já está errado, porque eu não posso ter cujo aqui. Pronto. Agora, estudioso, não falta tempo para os joguinhos eletrônicos, ó. Não falta tempo, não falta tempo, mesmo a alguém. Então, não falta tempo a alguém, aqueles meninos. Então, essa frase aqui tá certa, ó. Tá vendo? Porque esse aqueles meninos estudiosos é o complemento do verbo, não é sujeito, porque se fosse sujeito, não tinha. Mas se fosse sujeito também, povo lindo, esse verbo estava no plural. Tá vendo? Então, ó, algo não falta a alguém. Então, tempo. Tempo não falta aos meninos. Tempo não falta àqueles meninos. Como eu tenho o a de aqueles, mas o a falta a alguém, então aqui eu tenho a mais a. Então, isso aqui tá certo, tá vendo? Que isso é o complemento que tá no início da frase. Não falta tempo. Agora, nesse aqui, que eu tenho cujos, né? Os joguinhos que se entretém, então, o cujo já está errado. Né? Se entretém com algo, com os joguinhos. Então, aqui eu teria que colocar que, né? Tempo para os joguinhos com que se entretém os meninos, tá certo? Agora, o cujo já estava errado. Agora, vamos para a letra C. O que acontece aqui na letra C? Povo lindo, de cara, aqui você tem, ó, a conexão feminina, da qual pode ser eles permanecem interligados. Então, se eu separar aqui, ó, quem permanece interligados a algo, a alguma coisa, não é? Pediu a preposição a. Se pediu, né? Ó, a algo. Pediu a preposição a. Então, nesse caso aqui, ó, a conexão de tá da qual seria simplesmente aqui um a com crase. A qual, então isso aqui tá errado. A qual eles permanecem interligados. Eles permanecem interligados à conexão. Então, a conexão tivesse aqui para frente, teria crase em a conexão. Como eu coloquei o pronome relativo e vem o a qual, eu consigo ter crase porque eu tenho o a do a qual mais o a do nome aqui, ou do verbo, e aí por isso tem crase. Então, essa primeira parte está certa. Tá certo o quê? Está errada, já está errada. E a segunda parte, ó, permite-lhes conversarem todo o tempo a muita distância. É tipo assim, conversar à distância, tá vendo? Se eu digo conversar à distância, mesmo uma distância não especificada, já não tem crase. Já não tem. E quando eu digo muita é um pronome, também não aceita. O pronome definido não aceita crase, né? Então, tá tudo errado, tá? Então, eu não tenho isso aqui, não. Na letra D, o que é que tem aqui na letra D? Na letra D, a gente tem as narrativas clássicas, a cuja mágica. Vê se dá para dizer mágica das narrativas clássicas. Dá, não dá? Eu já tenho noção de posse. Então, mágica aqui, então eu tenho narrativas e tenho mágica. Mágica das narrativas. Então, a noção de posse está ok aqui. Cuja mágica. Concordei com mágica, está tudo certo. Então, a cuja mágica, a mágica oralidade, sentimos-nos presos. Quem se sente preso a algo. Tá vendo? Se sente preso a algo, a alguma coisa, a alguém. Tá vendo? Se sente preso a algo. A algo. Então, nós nos sentimos presos a, né, às narrativas clássicas. Né? Muito bem. Aí, eu tenho esse a, preposição, ele saiu daqui e veio para cá. Então, povo lindo, isso aqui tá certo. Tá vendo? Certo também. Agora, vamos ver se tá certa a segunda parte. Preso, aí. Competem com os meios da informática. Povo lindo, quem compete pode competir por algo, pode competir com algo, com alguma coisa, né? Competir
competem com algo. Então, isso aqui é um verbo transitivo, indireto, e pediu a preposição com, que poderia ser também por, depende do sentido. Então, isso aqui também está certo. Competem com os meios da informática. Então, a letra D, os dois elementos sublinhados estão corretos. Tudo certinho aqui. Maravilha? Maravilha. Então, vamos ver o que está errado aqui na letra E, na letra E. Bom, de cara, a gente já viu aqui, ó, se acha. Tá vendo? Se acha envolvido. Pode ter cujo aqui? Jamais. Se acha envolvido em algo, em alguma coisa. Então, vou dizer o quê? Ó, da narração em que se acha envolvido. Então, lugar que tem cujo aqui não pode ser. Eu vou colocar aqui em que se acha. Então, essa daqui já está errado, porque isso aqui tem verbo. Aqui a gente já poderia ter eliminado já no início. Opa, Paulinho. Isso é uma coisa que vocês já podem fazer quando encontrar um cujo e depois tem verbo. É porque como a gente está fazendo uma aula de aprofundamento, se você pegar, por exemplo, o primeiro vídeo de exercício, eu mostrei primeiro como elimina, fui eliminando e tal. Aqui a gente foi fazendo para aprofundar, ó, aqui está verbo. Ó. Se é verbo, eu não posso ter cujo. Né? Então, o quê? Cabe a algo, a alguma coisa, a alguém. A plateia é feminino. Então, isso aqui está certo. A plateia. Então, cabe à plateia de um contador de história participar ativamente. Aqui, numa frase dessa, que é bem a cara da Fundação Carlos Chagas, participar ativamente da narração. Aqui é o famoso sujeito oracional. Sujeito oracional. Sujeito oracional. Esse sujeito oracional aqui, povo lindo, tem como verbo cabe. Cabe a algo, a alguém. Verbo transitivo. É um pouquinho de análise sintática só pra gente, tá? Verbo transitivo indireto. Pronto. A plateia de um contador de história é o quê? É o objeto indireto. Se é objeto indireto e é feminino, cabe a algo, por isso tem a crase aqui. Sujeito oracional, e aqui dentro dessa oração a prova colocou o quê? Um pronome relativo e formou uma outra frase aqui, ó. Em que se acha envolvido. Se acha envolvido, né? Na narrativa, na narração. Então, por isso, aí a gente analisou todas as frases, a resposta correta é a letra D de dado. Muito bem, povo lindo? Muito bem. Então, nesse momento, nós terminamos, né? Aí as 5 questões. Maravilha. Voltando aqui. Agradeço a vocês pela atenção, ter ficado aqui acompanhando. Eu espero que você tenha aprendido muito. Reveja esse vídeo, veja mais uma vez, analise. Você pode ver que para fazer pronome relativo tem que ter toda uma noção de análise sintática. Aí você fala, prof, eu entendi tudo, mas essa questão de análise sintática é só você pegar os primeiros vídeos da prof aqui do canal, que a prof sempre começa com 5 tipos de verbo, e aí vai evoluindo. Todo vídeo que eu coloco no canal, ele tem uma sequência de aula, como se fosse um curso. E eu vou fazer até o final, até ficar um curso completo. Quando ficar um curso completo, aí talvez até eu grave alguns mimimis. Mas, por enquanto, só tem coisa séria que cai em prova. Assunto sério. A gente não vem aqui para o canal para brincar. É aula séria. Pegue qualquer vídeo desse que você vai ver que é questão de prova. Trabalho em cima de organizadoras. Então, só alegria. Então, povo lindo, por hoje é só. Obrigada pela participação de vocês. Não esqueça aí de dar um like, né? Um joinha, um gostei. Não esqueça mesmo, porque isso ajuda a divulgar mais o vídeo, né? O canal da prof, para a gente conseguir crescer aí o nosso trabalho, chegar até outras pessoas. Também deixar seu comentário. Se teve dúvida, alguma coisa que eu falei na questão, se voltou, mas assim ficou com dúvida, escreve. Eu terei enorme satisfação em responder para você. Coloco lá nos comentários a resposta, tá bom? Então, muito obrigada. E fiquem todos com Deus e até a próxima, se Deus quiser, ok? Beijo no coração. Tchau, povo lindo!